Falar nisso, porque ontem nós tivemos a coletiva do governador do estado de São Paulo com a sua equipe, falando que São Paulo tem a capacidade de vacinar 250 mil crianças por dia. Depende, é claro, dessas doses do governo federal e existe uma logística. Chega no aeroporto, vai para o ministério, aí você faz o teste, está tudo ok, pode distribuir. E você distribui para os estados. Nós temos previsão de vacinação de crianças para começar nesse final de semana em Brasília. Já temos o estado de São Paulo preparado. Eu queria falar com você sobre os testes, mas antes deixa eu passar a palavra para os nossos comentaristas em função da chegada das novas vacinas, apesar de toda a polêmica que nós tivemos. Agora é uma questão de logística, Paulo Pozonov, a distribuição e aí aos pais aderirem ou não à campanha de vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Boa tarde, William, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente, uma questão agora de logística, mas eu acho muito importante ressaltar aqui que a não obrigatoriedade também, porque as autoridades optaram pelo convencimento e não pela coerção. Eu acho sempre um caminho muito melhor esse do convencimento e não o da coerção. E é muito importante também o ministro Queiroga garantir aí a segurança, expressar a segurança dessa vacina. Afinal de contas, se mal não faz, então por que não tomar? Acho que com essa declaração muito simples, o ministro acaba aí lutando, enfrentando um argumento do pessoal anti-vacina. Agora, uma coisa que me chamou a atenção também na fala e na reportagem, na fala do ministro e na reportagem, foi o fato de a maioria dos internados serem não vacinados. O que significa isso? Significa que existe aí uma minoria, mas existem algumas pessoas vacinadas que também acabam internadas. Eu não estou aqui fazendo nenhum discurso anti-vacina, mas eu gostaria, como cidadão, como jornalista, como uma pessoa interessada na ciência, e em saber se existe algum estudo para que a gente possa entender por que essas pessoas, mesmo vacinadas, acabam desenvolvendo aí formas mais graves da doença e acabam internados. Acho que a ciência não pode deixar de tentar responder a essas dúvidas que vão surgindo aí ao longo da pandemia. Bom, aproveitando isso, ontem, durante que você falou, já vou passar a palavra para o Felipe para falar dessa adesão do pai. Será que o pai vai levar o seu filho para vacinar? É um grande questionamento em função de toda a polêmica. O importante é o cidadão se sentir seguro em relação à vacina. Na sexta-feira, inclusive nesta sexta-feira, nós temos aí os testes rápidos para a detecção da Covid foram anunciados. O governo do estado de São Paulo já falou ontem sobre isso. Nós estamos falando de 2 milhões de testes para a Covid, com um investimento de 2 milhões de reais, não é isso, Manfredini? William, o governo de São Paulo vai investir então nesses 2 milhões de testes rápidos, porque a gente vê um boom mesmo de casos de Covid por aqui e a gente já está com dificuldade de encontrar os testes em farmácias e mesmo em hospitais. As pessoas têm muita dificuldade para achar, tem muita farmácia que não tem mais teste nem de Covid nem de influenza, é bom a gente falar isso. E nas que tem, ou o resultado demora muito para sair, ou até mesmo os preços dobraram, passaram de cerca de R$90, quando a pandemia estava mais branda, mais leve, para agora mais de R$200. Inclusive, a Associação Brasileira das Farmácias e Drogarias até emitiu ali uma notificação falando que é melhor que as pessoas só façam teste se elas tiverem sintomas, justamente para guardar esses testes, para que a gente não gaste muito, porque a gente corre risco de ficar sem mesmo. Algumas farmácias que eu conversei não tem nem previsão de chegada. A gente está falando desses testes que o governo de São Paulo vai investir, mas o Ministério da Saúde também está enviando testes para todos os estados e municípios. Amanhã, sexta-feira, serão 15 milhões de testes enviados. O Ministério da Saúde tomou essa decisão porque recebeu um ofício, um pedido de mais de 2 mil cidades do país, dizendo que elas precisam realmente de ajuda para testar a população. E voltando rapidamente, William, no assunto da vacinação, a gente fez uma apuração aqui sobre a vacinação em São Paulo. Eu ouvi você comentando, que o governo do estado está preparado para iniciar essa imunização nas crianças de 5 a 11 anos. Eu conversei logo cedo com o governador de São Paulo, João Dória, e ele me disse o seguinte: se ele receber essas vacinas hoje ainda do Ministério da Saúde, ele começa a vacinação amanhã mesmo, sexta-feira, desse público infantil.
O Ministério da Saúde acredita que vai distribuir as doses amanhã, na sexta, porque precisa passar por aquele controle de qualidade, mas tem essa expectativa, então, de que o estado de São Paulo comece a vacinar as crianças no dia seguinte do recebimento. Já a capital paulista, tanto o prefeito Ricardo Nunes quanto o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, confirmaram para mim que a vacinação começa na próxima segunda-feira, porque eles vão usar o sábado para distribuir essas doses pediátricas. William. Beatriz, obrigado pela informação. E aí, Felipe Bueno, nós temos dois assuntos, né, que importantes relacionados. O primeiro é esse das pessoas que não foram, como o Paulo Pozunov levantou a bola aqui em São Paulo, 2,5 milhões de pessoas que não completaram o ciclo vacinal, que não estão imunizadas e correm um risco maior em função da Omicron, que acaba hospitalizando as pessoas que não estão com esse ciclo vacinal completo. E temos também a outra abordagem em relação aos testes, que é aquela coisa, nós estamos tendo pessoas, eu vou fazer o teste porque eu encontrei o Felipe está com Covid e eu também vou lá fazer o teste, mas ela está sem sintomas, o que acaba sobrecarregando e tirando a vaga do outro que está com sintomas e precisa. Essa conexão que você fez, William, foi bem importante. Os assuntos estão totalmente interligados. Eu me alinho ao Paulo, né, quando ele fala da importância do convencimento das pessoas. É muito mais valioso convencer do que coagir, do que forçar as pessoas, especialmente quando nós estamos falando de algo que não é só para o bem dessa pessoa ou da família da pessoa, mas de uma enorme comunidade do Brasil como um todo, né? Agora, as declarações do ministro mostram que quando há 10 dias a gente notava já uma mudança de tom do ministro Queiroga, um descolamento do discurso do presidente da República, essa curva tomou um ângulo que eu realmente não esperava, né? Parece outro ministro falando, não sei com quem que ele conversou, mas nós estamos desde o meio de dezembro discutindo essa questão da vacinação das crianças e agora o ministro diz que a vacinação é segura, é necessária, que outros países estão fazendo o mesmo procedimento. Não sei se foi o Zé Gotinha que falou, o Zé Gotinha estava na coletiva, né, ao fundo, não sei se foi ele, mas alguém convenceu o ministro, ou foi ele mesmo que convenceu, o que eu admiro. Agora, a parte prática pelos números que a Beatriz trouxe, então nós temos o primeiro capítulo, né, que é o da primeira dose, o primeiro capítulo em termos nacionais, se não acontecer nada de mais grave, fechado no fim de março, né? Começaremos abril com pelo menos todas as crianças vacinadas